Oi, gente! A prática em rede de hoje é pura inspiração, do começo ao fim. E ela envolve curiosidade, descobertas e muitas aprendizagens. Ó, vamos conhecer o projeto Detetives Incríveis, realizado com as crianças do CEMEI Setor União. Olha só, se a sua unidade educacional quiser compartilhar uma prática em rede com Conexão Escola, é só enviar um e-mail para esse endereço aparecendo aí na sua tela. E agora, vamos conferir? Olá, sou a professora Daniele, regente aqui no CEMEI Setor União, e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco do relato do projeto Detetives Incríveis, que foi materializado em 2022 com as crianças do agrupamento Azul. Falar sobre o projeto Detetives Incríveis requer que eu conte também um pouquinho da minha história, né? Cheguei no CEMEI ano passado, em 2022, e o ponto de partida para começar as inquietações, todas as ações com as crianças, teve como referência o que eu já venho construindo sobre as concepções de educação infantil, sobre as concepções de infância, sobre as concepções de crianças que norteiam a minha prática e também de como eu iria pensar na afetividade, criação de vínculos, criação de combinados com as crianças aqui no CEMEI. Até porque a mais chegante, a mais nova, era eu naquele contexto, né? Bem, como começamos? Extrapolando folhas A4 e pensando numa forma nova, significativa e prazerosa de inserir as crianças num processo de investigação. Mas investigação de que lugar? Por onde partir? Por onde começar? E aí a professora começou a entender que talvez os combinados seriam o melhor caminho. Foi quando a gente começou a explorar os espaços externos da instituição, buscar compreender normas, condutas, hábitos e valores que as crianças precisavam internalizar para agir, explorar, investigar e interagir naqueles espaços. A partir de fevereiro, quando a gente iniciou as propostas investigativas com as crianças, uma das ações prioritárias foi pensar o uso do Espaço Araguaia. O que é o Espaço Araguaia, né? Primeiramente, vocês precisam saber. O Espaço Araguaia é um espaço de areia que o CEMEI construiu aqui na instituição para fazer com que as crianças explorem elementos da natureza, gravetos, folhagens e a própria areia. E Espaço Araguaia por conta da regionalidade aqui da região, por conta das marcas regionais da região centro-oeste. Primeira vez que chegamos lá, vocês imaginam o que aconteceu, né? Areia para todo lado, balde para todo lado, foi no cabelo, foi no olho, enfim. Vamos pensar como utilizar esse espaço. E aí trouxemos, com a ajuda da auxiliar, o combinado de uso daquele espaço na instituição. Quem levou? Materiais não estruturados, lixo, sacos, sacolas, tudo devidamente organizado, pensado e planejado para que quando as crianças chegassem lá se deparassem com a realidade que não gostaram. Pensamos que sairia dali somente normas e condutas de uso do Espaço Araguaia. Mas quando chegaram ali, que situação! Olha o que eu vi! Dente podre, pegada, lixo, quem passou, quem deixou, como que foi isso? Enfim, tudo aquilo que seria somente o uso do espaço começou a se tornar uma bela, linda e misteriosa investigação. Para pensar como foi todo esse processo, identidade, registro geral, tintas, crianças, nome, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho para entender como aconteceu isso aqui no agrupamento Azul. Então, as crianças começaram a trabalhar com o registro geral da professora, que foi o ponto de partida. Eu trouxe para a sala, trabalhei com as crianças, o que é o registro geral, para que serve, onde vai o nome, onde vai a foto, onde vai a nossa digital. E a partir daí as crianças fizeram a sua, mas ainda não era a real, era a ficcional somente para o cartório dos detetives. E aqui eu trago um pouco para vocês falando sobre isso, como foi o processo com o trabalho da digital, do escrito do nome, do próprio registro, do desenho que compôs o processo investigativo no momento inicial. Para dar continuidade às investigações, a gente pensou o que o detetive usa, quais são as suas ferramentas de trabalho. Nós passamos então a entender, era binóculo, era lupa, era capa, era chapéu, tinha distintivo, não tinha, era policial, não era. Então a gente trouxe um acervo literário falando sobre o Detetivezinho, que era uma história, né? É uma história literária que conta sobre a função do detetive.
Para esse momento de construção, de ações mão na massa, a gente trouxe um pouco do repertório das fotos desses momentos. Binóculo, lupa, capa. Como as crianças poderiam fazer? Trabalhar com perfurantes, cortantes, rabiscantes? Isso pode na educação infantil? Pode. E foi um pouco do que nós fizemos com a ajuda de tutoriais, com a ajuda de materiais não estruturados e com o repertório que o CEMEI hoje trabalha com as crianças, pensando nesse educador na mão na massa e nessas crianças que fazem junto com e para os demais colegas. Para dar continuidade às investigações, a gente não parou por aí. E aí tinha uma questão, né, que pairava nos nossos ouvidos. Mas quem foi que passou no Espaço Araguaia e fez toda aquela bagunça? E aí quando a gente pensa, o projeto acabou, não tem mais repertório, a professora precisa ser esse ponto de partida, esse ponto de chegada nessa autonomia e nessa investigação compartilhada com as crianças, né? Então, o que a professora poderia trazer? Outras literaturas e outros questionamentos para entender quem é o suspeito. E aí, com as rodas de conversas, com as assembleias, com as enquetes, uma série de levantamento e de contextos investigativos para a busca desse suspeito. Então, foram levantados quem? Foram monstros? Foram dragões? Foram dinossauros? Foi o monstro debaixo da cama do Pedro? Foi o monstro do quarto do Pedro? E aí, aqui tem um pouco das literaturas que nós trabalhamos. Todo mundo tem um medo, o monstro debaixo da cama, o monstro do quarto do Pedro, o pequeno monstro, para trabalhar todos esses personagens que as crianças suscitaram ao longo dos questionamentos e das questões. Mas pode ser só monstro? Ah, pode ser você, né, professora? Foi você que colocou isso lá. E eu dizia para eles, não foi a professora que colocou, eu estava com vocês, como que foi a professora? Ah, então foi um bandido. Eu pensei, então, agora é hora de suscitar o bandido. Fizemos um vídeo dizendo que o CEMEI tinha câmeras de segurança e por meio das câmeras de segurança a gente ia tentar encontrar esse suspeito. Olha quanta criatividade, né? Essa era a hora de olhar para as câmeras, então, para descobrir quem passou no CEMEI. Resgatando as memórias do processo investigativo e relembrando os fatos e acontecimentos lá do Espaço Araguaia, as crianças se lembraram que quando a gente chegou no Espaço Araguaia, passou também uma ambulância. Ah, professora, se tinha ambulância, vamos mandar uma carta lá para o doutor da ambulância. Ou vamos ligar na ambulância. Ah, e vamos fazer, sabe o quê? Olhar nas câmeras de segurança. E esse foi mais um momento do processo investigativo, no qual, com um vídeo editado pela professora, nós fomos olhar nas câmeras de segurança e descobrir, junto com o socorrista que passou na ambulância, se foi um bandido, se foi animal, se foi dinossauro, quem estava naquela ambulância. E aí eu trouxe para vocês olharem aqui no nosso portfólio do projeto a carta para o socorrista, que foi mais uma ação que as crianças produziram coletivamente com a professora, no qual ela foi a escriba junto às crianças, e eles perguntavam para o socorrista quem estava na ambulância no mês de fevereiro, no Espaço Araguaia, aqui no CEMEI Setor União. E aí nós fizemos todo um movimento, um cenário de tentativa de escrita, de levantamento de hipóteses para descobrir quem estava naquela ambulância. E teve resposta. O médico, doutor, socorrista respondeu às crianças. Se vestido todo paramentado com a sua indumentária de trabalho, ele disse para as crianças: crianças, continua a investigação. Mas naquele dia não foi nenhuma demanda do CEMEI. Foi, na verdade, uma coincidência. Eu estava passando com a ambulância para socorrer outro acidente e o percurso menor era atrás do CEMEI. Então não tinha nada de suspeito, não tinha nada de bandido, não tinha nada de ladrão naquele momento. Então, para dar continuidade às investigações, a gente pensou, já sei, vamos perguntar para os pedreiros, porque eles estavam no CEMEI, vai que eles ajudam a gente nesse processo. Uma das pessoas que estavam com a gente no fundo, no quintal aqui do CEMEI, era o Sr. Ney. E nós entrevistamos o Sr. Ney para perguntar se ele tinha notícias ou paradeiro de quem passou aqui, de quem estava aqui atrás. E foi mais uma investigação. O Sr. Ney disse sim. Eu vi sim. Ele pulou esse muro aqui e eu dei um chute na bunda dele. Pra quê? As crianças logo encantadas queriam saber para onde foi parar, onde, seu Ney, nos ajude. Foi uma farra, uma festa, uma confusão.
Mas a investigação não acabou, tinha mais. Como a gente nunca encontrava esse suspeito, tinha momentos de pausa. Pausa para as crianças reelaborarem todo o processo e pausa para a professora, para pensar como que ela poderia contribuir nessas buscas, senão o projeto morria. Enfim, ao longo dessas investigações, nós também fizemos essas pausas, que era quando a gente registrava o que a gente já sabia sobre, o que a gente já tinha internalizado até aqui, poderia ser de novo esse monstro, poderia ser dinossauro, enfim. Então, todo o processo tinha esses momentos de idas, de vindas e de pausas, para que as crianças pudessem pensar, reelaborar e fazer novos questionamentos sobre o processo. E aí, não parando por aqui, como esse suspeito nunca chegava, só podia ser então o invisível, né? E nós usamos a literatura, o menino invisível, para falar sobre essa pessoa que a gente não encontrava nunca e de jeito nenhum. Nem com binóculo, nem com lupa e nem com microscópio, que foi também um dos elementos que nós usamos para pensar esses espaços, para pensar esse suspeito aqui na instituição. Então, poderia ser o menino invisível? Não poderia ser, porque precisava ter materializado um suspeito real, uma pessoa, um animal, um bicho que tivesse passado aqui e causado todo aquele alvoroço. Tá bom, não foi o menino invisível, então vamos fazer a entrevista na comunidade. Foi o próximo passo da investigação. Na comunidade, a gente precisava fazer entrevista. E a gente ia perguntar o quê? Quais são as perguntas que a gente já ia levar para essas pessoas que fazem parte da comunidade? Junto com as crianças, nós montamos um roteiro para elencar quais seriam essas perguntas e quem faria essas perguntas lá. Senão depois ia virar a criança falando uma por cima da outra, enfim, não ia dar certo. E aqui no nosso projeto, mais uma vez, o portfólio resgata isso. Qual eram as perguntas que a criança iria fazer para esse profissional? Qual é o seu nome? Você é do mal ou do bem? Você encontrou um dente podre no seu lixo? Explicar para a pessoa que estava fazendo a entrevista por quê, do que se tratava, que era algo que eles também levantaram. Alguém já roubou a sua casa? Você encontrou uma pista, uma pegada de animal, de pessoa ou monstro de verdade? Ou morador de rua? Você tem alguma armadilha para nos ajudar? Então, essas eram as perguntas que as crianças trouxeram para a comunidade para tentar ajudar essas investigações e a encontrar o suspeito. E é claro que a gente não pode esquecer das famílias. Com tudo isso acontecendo, as conversas também chegavam em casa, as investigações também chegavam em casa, o monstro chegava em casa, ou o suspeito também chegava em casa. Então, nós fizemos uma série de movimentos também trazendo a família para o contexto investigativo, e aqui no portfólio a gente resgata também a participação deles, o que as crianças achavam de mais significativo, propostas para encontrar o suspeito, armadilha, enfim, uma série de devolutivas da participação das famílias no projeto. Inclusive, uma muito significativa disse que o suspeito poderia ser um banguelo, porque se deixou o dente aqui no CEMEI, só podia ser um banguelo, né? Para dar continuidade às ações, nós pensamos, se o detetive já não dava conta de nos atender, então quem mais poderia nos ajudar? Foi quando entrou o agente secreto e a Pantera Cor-de-Rosa, para dizer que precisava de um distintivo, de alguém que pudesse corroborar nas buscas e, quem sabe, a polícia pudesse nos ajudar nesse processo. Então, nós trabalhamos com as crianças uma série de contextos investigativos, sobre o uso de distintivos, sobre o uso de capas, sobre o uso das indumentárias necessárias para esses profissionais para tentar nos ajudar nessas investigações. Depois que passamos na comunidade, chegou também um elemento diferenciado, ladrão. Falar de ladrão e de assalto na casa da vizinhança nos ajudou em mais um elemento, pensar sobre delegacia, boletim de ocorrência, roubo e encontrada de suspeitos. Foi quando a Raquel, a nossa vizinha aqui do CEMEI, disse que quando passou por um assalto, ela foi na delegacia e fez o boletim de ocorrência. E logo uma criança disse, já sei, vamos fazer o nosso boletim de ocorrência. E foi o que a gente fez. Nós fomos no site oficial da Delegacia Civil, buscamos o documento, boletim de ocorrência, fizemos o nosso com as falas, os acontecimentos, os episódios desse dia aqui na instituição e chamamos a polícia para nos ajudar nessas buscas. Pensar então boletim de ocorrência, retrato falado e policial foi a próxima ação que a gente fez. As crianças fizeram um momento coletivo de retrato falado.
no qual eles fizeram um desenho desse suposto suspeito que passou aqui pelo CEMEI. Vocês podem acompanhar nas imagens, poderia ser Among Us, podia ser peixe, enfim, uma série de pessoas, de monstros e de suspeitos que fizeram parte desse registro. Conseguimos, com a ajuda das famílias, trazer a polícia para a gente entregar o boletim de ocorrência. Ele ficou pronto com os fatos e as memórias das crianças e com o registro delas também sobre o suspeito. O retrato falado, que eu acabei de falar para vocês. E aí o policial chegou no CEMEI. Veja nas imagens, foi uma festa só. E as crianças contaram como foi todo o processo, que dia, quem passou, o que deixou. E os policiais levaram o boletim de ocorrência para nos ajudar nas buscas. Foi um processo muito significativo, todas as crianças do CEMEI participaram, cada vez mais real e mais vivo a busca do suspeito. Umas semanas depois, o policial chegou com o vídeo, trouxe para nós as informações e disse que já havia prendido o suspeito. Ele estava de costa, porque sua identidade não poderia ser revelada às crianças, que são menores de 18 anos, mas tudo estava muito evidente para elas. E no nosso portfólio, nós também deixamos o registro desse momento, perguntando quem era esse suspeito, como ele era. E eles diziam, era alto, moreno, gordo, musculoso, camiseta preta, com manga, sem manga. Quem encontrou? Os policiais. Onde ele estava? E por que as imagens não poderiam ser reveladas? Eles disseram, menor de 18 anos, para menor de 18 anos não poderia ser exposto. Isso era constitucional e por isso não foi revelado às crianças. Para culminar com essa ação, a gente descobriu com toda essa busca que o seu Ney mentiu para nós, porque não passou nenhum suspeito e muito menos ele deu um chute. E aí nós usamos a literatura Mentira Tem Perna Curta para resgatar verdade, mentira, esses causos que a gente escuta e conta para as crianças. A gente também descobriu que não podia ser dinossauro, não poderia ser dragões, porque já foram extintos. A gente descobriu também que não era monstro, porque monstro é só faz de conta, não existe não. A gente também descobriu que ele não fica atrás do armário e nem debaixo da cama. Era só história para boi dormir. E mentira tem sim perna curta, por isso que a gente não pode contar para as crianças. Para finalizar todo o processo, a gente fez, sabe o quê? Uma nota de repúdio. Já que a gente não podia ir na delegacia, já que a gente não podia ver o ladrão, já que não podia ver o suspeito, nós fizemos uma nota de repúdio para ele, dizendo que aqui no CEMEI não faz isso mais não. Você poderia, inclusive, ter contaminado crianças, porque o espaço estava todo sujo. Você poderia ter quebrado outras coisas, e aí não adiantava nada a diretora consertar. A gente quer que você fale a verdade, e para isso dizemos não para uma série de ações erradas que ele fez aqui no CEMEI. Temos o registro de tudo. Depois vem ver, no emaranhado de todas essas investigações, nós demos vista a duas grandes ações realizadas em 2022, que foi pensar propostas mão na massa e pensar como as escritas, as produções, a cultura do oral e do escrito estava presente aqui no CEMEI. Então, primeiro pensar ações mão na massa. Por que isso se tornou tão rico para nós ano passado? Porque a criança queria ver visível, palpável, tocar, sentir, cheirar, construir coisas reais e significativas que contribuíssem nessas buscas. E por isso construir a lupa, por isso construir binóculo, por isso construir capa, chapéu, foi tão significativo nesse processo. Ao mesmo tempo, pensar como todo esse repertório vai contribuir para a sua ação aqui na instituição e para as ações que ele faz em casa. Investigar quando cai uma coisa, quando quebra uma coisa, quando some outra coisa. Tudo isso fez sentido e trouxe cada vez mais significado para as crianças, né? Além disso, pensar na ampliação de repertórios do docente. A gente não dá o que não tem. E nesse processo de construção, mão na massa, o educador precisou pensar como eu vou complexificar contextos investigativos, como eu vou complexificar rotinas de pensamento que faz com que a criança questione, veja e problematize aquilo que está vivendo aqui no CEMEI e fora dele, né?
E outra ação que a gente trouxe nessa perspectiva foi de pensar como essas narrativas orais e escritas poderiam se materializar. Ninguém investiga por acaso, ninguém escreve por acaso, ninguém escreve a um destinatário desconhecido. Então, nesse processo também, nós construímos um livro que registra e materializa toda a nossa investigação a partir dos repertórios das crianças, da tentativa de escrita das crianças, dos desenhos das crianças e que vivenciaram ao longo de 2002 todo um processo que materializou a primeira edição ou lançamento do nosso livro, Escritos Investigativos do Agrupamento Azul, no qual as crianças compartilharam numa noite de gala com as famílias, com a comunidade e com o próprio CEMEI, todo o processo vivenciado no ano de 2022. O nosso livro, Escritos Investigativos do Agrupamento Azul, como eu já disse, trouxe uma série de narrativas, eu queria compartilhar com vocês. Toda a edição foi feita no nosso espaço do escritor, que era um espaço para as crianças trazerem suas produções, seus registros, contar um pouco do processo, e tudo foi primeiramente gravado pela professora, gravação de vídeo, depois a professora fez a edição dessa gravação, sentou com a criança, era isso mesmo? Foi isso que você pensou? Depois dessa transcrição, as crianças fizeram a tentativa de escrito e o registro do processo que eles mesmos produziram. Então foi um momento muito rico, foi uma expectativa muito grande para a docente e também um alcance muito significativo para as crianças que viram suas escritas, que avançaram em relação às suas produções, às suas narrativas. E hoje o nosso projeto concorre ao Prêmio Educador Transformador, no qual toda essa produção, todo esse movimento, essa investigação, essa exploração contém as nossas marcas, os nossos registros e a nossa autoria. É isso. Eu espero que isso possa inspirar vocês para outras demandas do CEMEI, para outras demandas nas instituições e que cada vez mais as infâncias e as crianças se façam presentes nessa ação da docência compartilhada.